Olá pessoal, tornemos aqui com a matéria Teoria Geral do Recurso. O professor preparou a sua fala agora a respeito da ação penal privada, no que se refere ao artigo 806 do Código de Processo Penal. A tramitação da ação penal privada diverge da tramitação da ação penal pública, ok? Sobretudo no que se refere às custas, à necessidade do pagamento das custas judiciais. Esse dispositivo, o artigo 806 do Código de Processo Penal, trata especificamente da necessidade do recolhimento das custas por parte tanto do querelante, vítima, na ação penal privada, quanto do querelado, que é o processado, o réu. Ok? Qual que é a dinâmica trazida aqui por parte do professor? Eu sei que a matéria é inerente à teoria geral do recurso, porém, vale a pena mencionar o quê? Que não é somente quanto à interposição do recurso que há necessidade do recolhimento de custas, não. É também, tá bom? A ação penal privada deve necessariamente as partes arcarem para com o Poder Judiciário movimentar a máquina estatal através da atividade judicial com a concatenação de vários atos processuais. Por exemplo, ao ingressar com a queixa-crime para com o juiz natural que vai conhecer e processar e julgar aquela ação penal de natureza privada, deve-se, logicamente, haver o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Ok? Uma outra dinâmica agora, que já nos interessa, no que se refere ao recurso, é o recolhimento das custas para que haja o processamento adequado, formalizando o trâmite do recurso interposto. Como eu havia dito, isso vale tanto para a vítima querelante quanto para o querelado, segundo a disposição do artigo 806 e seus parágrafos do CPP, ok? A dinâmica que eu trago, os senhores logicamente sabem disso, deve fazer uma leitura do Código de Processo Penal numa visão sistemática com todo o arcabouço jurídico trazido pela Carta Política de 1988, nossa Constituição Federal. Quanto à necessidade de recolhimento das custas judiciais para com o querelante vítima, não vislumbro problema. Eu vislumbro uma questão intrincada, complicada de ser dirimida, permitir que ainda haja esse dispositivo que determina que o recolhimento de custas se dê, inclusive, por parte do querelado, o processado. Numa ótica da Constituição Federal, a gente poderia, minha filha entrando na tela do computador, da sua casa, legal, vamos que vamos, não parar não. Numa ótica constitucional, a gente sabe que a gente tem o princípio do contraditório e, sobretudo, da ampla defesa, estampado lá no artigo 5º, inciso 55 da CF. Como eu vou restringir a defesa determinando que ela arque com as custas judiciais sob pena de não conhecer de seu recurso ou julgando deserto? O termo técnico, quando não há o recolhimento das custas para o processamento do recurso, é julgar o recurso deserto. Termo técnico, tá bom? Como que faz isso para com o processado, o querelado? Na minha opinião, esta parte do dispositivo do artigo 806 do Código de Processo Penal não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 88, sobretudo analisando o devido processo legal, mas especificamente a garantia da ampla defesa. Ok? Superado isso, a gente pode ventilar agora sobre os requisitos recursais. Existem os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos são cabimento, adequação, tempestividade e preparo. Cabimento, adequação, tempestividade e preparo. Os requisitos subjetivos, por sua vez, são legitimidade e interesse. Tem que haver um gravame, um prejuízo ao patrimônio, já antecipando a explicação, patrimônio jurídico da parte, para que haja possibilidade de se conhecer, processar e julgar seu recurso. Mas vamos lá.
pela ordem. Requisitos objetivos recursais. Primeiro, cabimento. Somente é cabível quando ainda houver a possibilidade de se utilizar a via recursal para modificar ou reformar a decisão judicial. Doutora Laura, estou gravando o vídeo. Beleza? Então, se a decisão não transitou em julgado, é uma decisão recorrível, e este ato processual, prolatado ou proferido pelo magistrado ou pelo juízo, enfim, não tiver precluído, há a possibilidade de se insurgir. Ok? Este é o cabimento, é uma decisão recorrível. Cabe recurso contra os despachos de mero expediente? Não cabe, porque não tem conteúdo decisório. Deve ter o ato processual, prolatado ou proferido pela atividade judicial um conteúdo decisório. Tanto que o arcabouço ou o ordenamento jurídico infraconstitucional menciona os recursos pertinentes, inclusive para atacar as decisões interlocutórias, que são aquelas decisões que ocorrem no curso da marcha procedimental. Ok? E as decisões interlocutórias têm conteúdo, né? As decisões, né? Os atos interlocutórios, digamos assim, ficar mais técnico, né? Os atos interlocutórios que ocorrem no curso do processo criminal têm conteúdo decisório, razão pela qual o legislador criminal, de forma muito inteligente, previu o recurso. Geralmente, a regra, né, para impugnar as decisões interlocutórias é a utilização da via recursal pelo recurso em espécie, denominado recurso em sentido estrito, conforme a previsão do Código de Processo Penal, do artigo 581 e incisos. Ok? Dito isso, a gente passa para um outro requisito objetivo, a adequação. A adequação, pessoal, basta lembrar de um princípio, o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade. Para cada decisão, apenas um único recurso. Para cada decisão judicial, só existe uma espécie de recurso apto, né, a impugnar aquele ato processual. Ok? Esta é a adequação. Só isso, professor? A adequação se dá com recurso pertinente, daí porque eu relembro sobre o princípio da singularidade? Não, não somente isso não. Cada recurso tem o seu procedimento, cada recurso tem a sua forma de interposição para que o Estado, juiz, conheça, processe e julgue. Então tem que se analisar isso. Por exemplo, a gente sabe que o recurso em sentido estrito e o recurso de apelação tem dois momentos, ok? Primeiro momento, a interposição. Segundo momento, a apresentação das razões recursais, né? Este primeiro momento, a interposição, ela pode se dar, via de regra, de forma escrita ou sem interposto o recurso, em sentido estrito ou de apelação, a termo, mencionando de forma oral para o juízo, se aquela decisão foi proferida em sede de audiência, ou para o oficial de justiça, no caso da sentença penal condenatória, o acusado falar, eu quero recorrer. Está, logicamente, manifestando a voluntariedade de se insurgir, impugnando aquela decisão que lhe causa um gravame e um prejuízo. Duas formas, então, dessa interposição. O segundo momento é a apresentação das teses, né? As razões recursais, as razões pelas quais você entende que irá convencer o juízo superior, hierarquicamente superior, né? O juízo ad quem, de que aquela decisão da instância inferior fora uma decisão equivocada, o que se refere, né, ao erro improcedendo ou o erro indicando. Ok? Daí a gente termina com a adequação, sobre dois aspectos. Recurso pertinente e forma de sua interposição para que o Poder Judiciário possa conhecê-lo e processá-lo. Ok? Um próximo requisito objetivo seria a tempestividade. O que seria a tempestividade? É o prazo recursal. Exemplificando, nesta dinâmica trazida pelo recurso em sentido estrito e pela apelação,
A petição de interposição tem um prazo fatal. O recurso sem sentido estrito, assim como a apelação, tem um prazo fatal de 5 dias para a interposição. Para as razões do recurso sem sentido estrito, a parte tem 2 dias. Para a apresentação das razões recursais do recurso de apelação, 8 dias. 8 dias. Já me equivocando aqui. 8 dias. Entendeu? Esta petição de interposição ou a interposição a termos autos deve ocorrer de forma a que o operador do direito observe esse prazo. Recurso sem sentido estrito, apelação 5 dias. Passou desse prazo, transitou em julgado. Ok? No segundo momento, contra a tempestividade, o prazo é um prazo impróprio, não é fatal, não tem qualquer consequência jurídica. Se não apresentar as razões do recurso sem sentido estrito dentro dos 2 dias, sem problema. Se não apresentar as razões, por sua vez, no recurso de apelação dentro de 8 dias, também não há problema. Não tem consequência jurídica para isso. Tá bom? Então, sempre se atentando a isso. Nas demais interposições de outros recursos, sempre se atentem ao prazo, porque não tem essa dinâmica de interposição e posteriormente razões. Não, tem que fazer de uma vez só. Interpor e apresentar as razões. Exemplificando, são vários outros recursos, tá? Recurso extraordinário, recurso especial, embargos infringentes, embargos de nulidade, tá bom? Embargos de declaração, tá bom? Interpõe o recurso e já apresente as razões. Ok. Terceiro requisito seria do preparo. O preparo eu já fiz menção que seria inerente à ação penal privada, que deve haver o recolhimento de custos. Não havendo recolhimento de custos, o recurso será julgado deserto. Vamos para os requisitos. Já devo ter me estendido um pouquinho aqui, vou dar uma acelerada. Requisitos subjetivos. Legitimidade. Artigo 577, 77, 38, dá uma olhadinha, mas 577 do Código de Processo Penal. Quem pode recorrer? Ministério Público, querelante, réu, seu representante legal ou sua defesa. Ok? Perfeito. Estes são os sujeitos que podem se utilizar da via recursal para recorrer. O que é importante falar? A gente avança um pouquinho no Código de Processo Penal e traz algo interessante. O artigo 598 do Código de Processo Penal possibilita que, se houver o desinteresse por parte do Ministério Público em recorrer, ou seja, ele deixa escoar o prazo recursal sem interpor o recurso de apelação pertinente, tanto no que se refere ao tribunal do júri, quanto no que se refere ao juízo simular, pode o assistente de acusação, né? O assistente de acusação é a vítima do crime, interpor, se insurgir contra aquela decisão. Se a vítima não estiver habilitada ainda como assistente de acusação no processo e o trâmite para habilitação se dá segundo as disposições dos artigos 268 do CPP e seguinte, terá o prazo de 15 dias. Ok? 15 dias após escoar o prazo do Ministério Público. No recurso de apelação, o Ministério Público tem 5 dias. Passou o prazo, né? Vai começar a fluir o prazo de 15 dias para a interposição do recurso de apelação por parte do assistente de acusação, se não tiver habilitado. Estando habilitado no processo, terá o mesmo prazo de 5 dias após o Ministério Público ter escoado para se insurgir contra a sentença. Ok? Eu encerro por aqui. A gente se encontra por aí.